A paz do Senhor Jesus, queridos sonhadores e sonhadoras. Hoje eu quero trazer um relato verídico para vocês, um testemunho. Você acredita em obras de feitiçaria, bruxaria, macumba e essas coisas? Eu também não acreditava. E por isso quero contar um relato verídico que aconteceu comigo em um certo dia. Tem um rio aqui no Rio Grande do Norte chamado Rio Pium, que fica entre Natal e Parnamirim e Nísia Floresta. E saindo do meu trabalho um certo dia, à meia-noite, em uma sexta-feira, eu estava passando neste rio e de repente eu me deparei com um barulho, tambores e umas pessoas com umas vestimentas totalmente diferentes do que eu costumava ver. E aquelas pessoas tinham uns louvores, uns palavreados, umas invocações que eu ainda não tinha visto. E eu, curioso, parei para averiguar aquilo, para presenciar aquilo como espectador. E eu via que eles invocavam certos nomes, algumas coisas que eu não tinha conhecimento. E eu comecei a achar engraçado aquilo. E parando para ver, prestar atenção, eu fui surpreendido repentinamente com jatos de água que subiam cerca de 15 metros mais ou menos. E um barulho, um zumbido que arrepiava o corpo e também tinia os ouvidos. E eu, assustado com aquilo, que eu nunca tinha visto aquilo, não tinha equipamentos, não tinha nada no meio daquele rio. E quanto mais aquele jato de água subia e o zumbido aumentava, mais aquelas pessoas se exaltavam, dançavam e faziam aqueles louvores, aquelas invocações. E eu, assustado, saí dali e fui para a minha casa. No outro dia eu falei para algumas pessoas, e entre aquelas pessoas tinha um senhor. E ele riu muito, que eu relatei que estava assustado sobre aquilo. E ele disse: rapaz, isso aí é normal, ali naquela encruzilhada mesmo, sempre eu encontro pratos de comida e essas coisas. E ele me mostrou um prato de barro, e ele disse: certo dia eu passei ali e eu encontrei um prato cheio, a comida já estava estragada, eu joguei aquela comida fora e peguei a garrafa de cachaça que tinha juntamente e tomei aquela garrafa de cachaça, e estou usando esse prato agora para colocar a minha comida, a minha janta, o meu almoço. E eu fiquei abismado com aquilo, assustado com a coragem daquele homem. E para minha surpresa, dentro de pouco tempo, aquele homem, ele adoeceu repentinamente, ficou muito doente, foi para o médico e foi constatado que ele tinha um tumor canceroso muito grande no estômago. E quando que eu ouvi falar sobre aquilo, me veio na minha mente o discernimento de que certamente aquele homem desafiou aquelas obras malignas, e não tendo a proteção de Deus, ele acabou adoecendo, e dentro de alguns meses aquele homem acabou morrendo. Então, queridos e amados espectadores que estão aí, meu irmão, minha irmã, não brinque com essas coisas. Essas coisas são reais, e o mundo espiritual existe sim. Quem pratica o mal sempre está rodando por aí querendo achar alguém para prejudicar. Eu era novo na fé, não entendia sobre isso, e depois eu comecei a entender que, como existe Deus para nos abençoar, para fazer o bem, para nos fazer felizes, existe também o inimigo para fazer o mal, destruir famílias, colocar enfermidade e tudo mais. Então não zombe, procure sempre a proteção de Deus. Aonde você vê isso, repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a tua vida não seja atingida. Isso é um relato verídico do que aconteceu comigo e do que aconteceu com esse rapaz também.
Não brinque com as coisas do mal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que o poder do sangue de Jesus Cristo esteja sempre sobre a sua vida e sobre a sua família para lhe proteger e lhe abençoar. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.